Fala galera dos Geeks, eu sou o jornalista Maurício Moura. Estamos em mais uma noite de lives aqui no canal dos Geeks. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que é o Vitor Bonini, que é jornalista e autor. E ele já chegou aqui junto com a gente. Vamos chamar o Vitor aqui para bater um papo com os Geeks. Só esperando conectar aqui. Fala, Vitor, tudo bem? E aí, tudo bem? E você, Tudo Maurício? certo? Poxa, muito legal poder estar conversando com você, batendo esse papo aqui nos Geeks. O Prazerzão prazer é mesmo. meu. Que isso, o prazer é meu, que legal. Poxa, muito Bom ver legal ter. vocês. Bom sempre ter uns amigos aqui nos Geeks, né? É o que eu falo. Eu entrevistei o Marcos esses dias também, né? Bati um papo com ele. Falei também com o Rafael Montes e eu falo para eles que mais do que uma entrevista é um bate-papo entre amigos aqui nos Geeks, né? Então Sim, é bom claro. receber você aqui também para participar aqui junto com a gente. Que isso, o prazer é meu, é legal mesmo. Bater um papo e a gente tirar um pouco a cabeça, né? Porque acho que a gente fica fazendo um monte de coisa agora trancado em casa e tal. Quer dizer, no Brasil vocês não estão mais trancados em casa, né? Não, aqui tá tudo Mas, liberado. nossa, que loucura, hein? É uma Bizarro. loucura mesmo. Mas enfim, Mas enfim, vamos tentar falar um pouco aqui do mercado literário, vamos falar sobre cinema, vamos falar um pouco também dessa questão que está acontecendo aqui no Brasil de cultura e etc. Tem um boa. tempinho aí para a gente poder bater um papo aqui nos Geeks. Bom, eu sempre pego os nossos convidados e apresento, falo um pouco da carreira deles aqui no começo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu peço para você me corrigir se tiver Manda bala. alguma coisa errada. Vamos lá. Jornalista, já trabalhou na TV Globo, Globo News, Veja e também na Gazeta. Você escreveu os livros Quando Ela Desaparecer, O Casamento, Colega de Quarto e o Vozes do Joelmo, junto com o Marcos de Brito, com o Rodrigo de Oliveira e o Marcos Barcelos. Isso aí, Isso aí, legal, certinho. beleza. Vamos lá começar aqui com a nossa pauta, com as nossas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para o Vitor, pode mandar aqui. Hoje o Vitor está lá dos Estados Unidos batendo um papo com a gente. Olha que legal. Tô no Aceitou. verão aqui. Aqui Tá tá no, calorão. então aqui fez muito frio nos últimos dias, agora hoje deu uma esquentada, mas tá naquele tempo. Você sabe, conhece muito bem aqui em São Paulo, né? Sabe como Sim, é. sim. Mas é por isso, eu tava vendo um monte de foto legal de vocês, tipo, desde janeiro, com calor e tudo mais. E aqui a gente no frio, né? E faz muito frio aqui na época. Uhum. E faz frio por muito tempo, né? É tipo de outubro até, sei lá, março. Aliás, Ah, abril, vai até quase maio. Então é uhum. muito pouco tempo de calor. E então Pouco assim, eu tempo. fiquei muito eu odeio frio. Então eu fiquei muito tempo no frio. Então agora, quando eu posso cantar vantagem, eu vou lá e falo do calor aqui. Que legal, bacana. Bom, vamos lá. Eu queria saber de você, a primeira pergunta é qual que é o efeito que você quer causar nas pessoas quando elas pegam o seu livro para ler? Principalmente que as pessoas se divirtam lendo, eu acho. Porque tem tudo. Uma coisa legal dos livros é você conseguir criar discussão em cima e sair de lá com algum ensinamento a mais, tal. Mas para mim, eu acho que isso é um plus, assim, é algo extra, porque principalmente o que eu quero é que meu livro seja uma fonte legal de entretenimento para quem está lendo. Eu não tenho, assim, inicialmente eu não tenho nenhuma presunção de achar que eu vou Uhum. ensinar alguma coisa para alguém ou que alguém vai sair melhor ou pior por causa do meu livro. Eu realmente só quero que a pessoa se divirta. Assim como quando eu leio romance policial, o que eu faço é me transportar para outro lugar e, enfim, pensar nos crimes e tentar solucionar junto, tal. A vida inteira eu me diverti com isso e o que eu quero fazer é exatamente criar o mesmo sentimento que eu tenho quando eu leio romance policial para as outras pessoas. Claro que a gente nunca sai o mesmo quando a gente termina de ler um livro. Então eu também acho Uhum. super legal conversar sobre isso depois. Mas eu nunca começo um livro pensando, tipo, esse livro será sobre bullying, sabe? Não, Uhum. acho que eu começo pensando na parte legal, no ritmo e como eu vou fazer a pessoa vir junto comigo o tempo todo para ficar uma coisa instigante. Acho que tem muitos leitores, eu não sei se com você é esse caso também, queria te perguntar, que muitos leitores, quando terminam o livro, tem aquela coisa da tristeza, né? Aquela depressão É, pós-término de livro, né? Com você eu também tenho acontece muito. isso? Eu tenho direto isso. Eu termino os livros e fico. Eu terminei um faz pouco tempo chamado Dark Matter. Tem Uhum. no Brasil, é Matéria Escura, acho. Ah, sim. Cara, é um livro muito legal, é de ficção científica que eu não leio muito, sinceramente, mas eu não leio muito por falta de conhecimento, não é porque eu não gosto. Uhum. E aí eu lembro que foi uma meta que eu coloquei na minha vida, porque no final do ano passado eu fui ao museu e aí eu vi muita coisa sobre.
tipo, sei lá, astrofísica, química quântica. Eu sei que tem física quântica e química quântica também, é isso? Ou mecânica quântica. Eu É. devo estar errando tudo, mas enfim. E aí eu não conheço nada disso, como dá para perceber. E aí eu falei, tá, acho que eu quero começar a ler mais sobre isso. E um jeito interessante de introduzir isso na sua vida é com ficção científica. Então, nossa, eu terminei esse livro e me deu uma ressaca enorme, assim, porque eu fiquei, não sei, fiquei muito ligado com a história. E termina e você fica tipo, pô, caramba. E como isso continua? Eu até comprei o segundo do autor. Na verdade, ele Ah, tem que vários legal. livros, né? Mas ele, na mesma linha, ele lançou um outro depois. Eu já comprei logo em seguida, assim. Mas É, não, até mas falando, não li ainda. É. até falando na nossa área, eu sou muito louco com isso também de término de livro, apesar do. O Stephen King tem escrito já algumas sequências aí de alguns livros dele, né? De Mister Mercedes e outros. Mas eu também sou muito louco assim com os livros do Stephen King. Eu sempre, quando sai algum livro aqui, eu já quero comprar, já quero ler logo para ver o que ele está falando. E é uma loucura também quando você termina um É, livro dele, dá essa sensação. E é, outros livros também, né? Também, eu também acho que os tem. livros dele, exato, concordo com você. Os livros dele têm muito isso de você, assim, ele é um dos autores que quando lança um livro novo eu preciso comprar. Ou Eu não tenho essa necessariamente comprar, sensação. porque os mais recentes eu não comprei, mas Aham. eu preciso acompanhar, assim, eu preciso saber o que é, eu preciso saber o que as pessoas estão achando, eu preciso saber que rumo ele está levando, mesmo que depois eu não vá ler. Na verdade, eu vou ler um dia, mas eu não consigo ler naquele momento, mas eu preciso saber, entendeu? Acho que eu tenho essa mesma sensação. Deixa eu mandar um abraço para as pessoas aqui que já entraram aqui. Manda. Eu não O, consigo I- nunca ver isso aqui, eu sou muito velho Fica no Instagram. tranquilo, vamos lá. O Iher, ele falou que aqui está um calor muito estranho e que estava frio ontem, é verdade. O Rodolfo falou, ele perguntou se Vozes do Joel, mas sobre o incêndio. É muito além, né, Vitor? Acho que você É, pode depois falar um pouco sobre ele também. quer que eu Vamos... responda já? Se você quiser, pode responder. É o Ele, Rodolfo. Rodolfo, é também. Na verdade, são quatro novelas, que são tipo contos um pouco maiores, contos de 70, 60 páginas. São quatro novelas. Uma delas é sobre o momento do incêndio, mas os outros três são relacionados porque tem uma lenda que aquele terreno onde fica o Joelma é amaldiçoado desde a Uhum. época que o Brasil era, enfim, povoado por indígenas. E isso é real, tipo, a lenda é uma coisa que vem de muito tempo. E aí o Marcos de Brito faz uma novela que é sobre um assassinato que teve lá em 1900 e bolinha, 40 e pouco, se eu não me engano. Aí vem o Rodrigo que fala sobre o incêndio, aí o Marcos Barcelos que fala sobre as almas que foram enterradas sem nome, porque teve muita gente que morreu no elevador e que nunca descobriram quem era, porque, enfim, ficou difícil de identificar, né? E o meu é o último conto e é o mais descolado da realidade, levando em conta que como se o Joelma não tivesse virado um prédio comercial como é hoje de novo, mas se ele tivesse sido ocupado por movimentos de moradia, como tem vários prédios em São Paulo que são assim. Então vale a pena aí, Rodolfo. Ó, aproveita e É. já compra. Uhum. O Agifin Books falou pra gente mandar um olá. O Ike falou pra gente mandar um olá pra ele. Olá e olá. O Cláudio também tá por aqui também, mandou uma boa noite pra gente. A Sabidinha falou que você tem um livro melhor que o outro, que adora os Muito seus obrigado. livros. E a André tá falando aqui que o clima aqui em São Paulo tá sendo São Paulo. São Paulo sendo São Paulo. É exatamente isso mesmo. Deixa eu mandar um abraço pro Joel também aqui, que já entrou aqui, pode participar com a gente. Tem A bastante gente, gente aqui. a gente tem um autor famoso entre a gente aqui, ó. Vocês estão vendo o AJ Finn Books? Queria Sim, mandar um sim. abraço para ele. Hi, Daniel. Legal, que Ele é o que bacana. escreveu A Mulher na Janela, sabe? Poxa, que É, legal. ele mora Ai, aqui em Nova York também. poxa, prazer, que Veio e tá legal. mandando um Muito legal, good to muito see you legal. here. O Mas vamos Gustavo lá. também. Vamos lá, Gustavo com a gente aqui também, a Cláudia, a Dai Bugatti, tem bastante gente aqui ao longo da live aqui, a gente vai lendo mais comentários. Você já falou em algumas das suas entrevistas, né, que você começou a escrever muito cedo. Eu queria saber de que forma essa escrita lá na sua adolescência influenciou para a escrita dos seus livros de hoje. Cara, muito, porque por mais que, assim, foram livros que eu comecei a escrever com 14, 15 anos, e eles eram muito, assim, eles eram o que eu era naquela época, né? Então, é um momento que você está começando a amadurecer sua cabeça e tudo mais, mudando de opinião direto. Então, é interessante ver como esses livros foram ótimos treinos, foram ótimos ensaios para mim, porque com eles eu consegui aprender muito sobre
como escrever, sobre o que é dar ritmo enfim, para sua trama. E isso foi bem interessante, assim, porque eu aprendi muito com isso. São dois livros que eu terminei de escrever entre 2000 e... Putz, não lembro os anos, mas tipo, eu tinha 14 até os 17. Foram dois livros que eu comecei e fui até o fim, até porque eu falei, cara, eu vou até o fim, eu vou terminar. E aí eu terminava, mas aí quando eu terminava, a minha cabeça já tinha mudado, então eu já achava, tipo, horrível, sabe? Eu falava, cara, como eu pensei nisso, sabe? Tipo, que ideia horrível. Ou mesmo se eu gostasse da ideia, eu achava que eu tinha escrito mal. Então, eu acho que o interessante foi aprender com isso. A partir do momento que você tem um fracasso, você aprender com ele. Eu acho que para o escritor o fracasso é muito bom também. Então, nesse sentido, foram primordiais para conseguir. Legal você ter tocado nesse assunto de fracasso, etc., porque a próxima pergunta que eu queria te fazer é se você costuma ler os livros depois que são publicados, seus livros, e se você é muito crítico em relação ao seu trabalho. Eu costumo ler em trechos, eu não pego para ler assim, e geralmente quando eu vou ler em trecho é porque, sei lá, vou falar, ainda mais que eu tenho o mesmo detetive nos três que eu tenho, né? Nos meus três que são só meus. E aí eu preciso saber, por exemplo, qual que é a idade do detetive, às vezes eu esqueço. Ou, sei lá, quando acontece tal coisa, qual é tal nome, certo? Aí eu preciso ir lá ver, tipo, eu preciso consultar a minha bibliografia. E nesses momentos aí eu acabo relendo algumas partes e tal, e eu sou muito crítico, sim, muito, muito. Assim, eu não chego ao ponto de falar que eu mudaria, Uhum. até porque do casamento para frente eu acho que eu tenho vícios e eu tenho problemas que eu tento ir corrigindo, mas eu acho que eles estão em um ótimo estado, assim. Agora, o Colega de Quarto, como foi o primeiro que eu lancei, ele é uma versão minha um pouco mais imatura e acho que mais descolada do que eu sou hoje, entendeu? Então, ele é o que eu vejo com olhos mais críticos e mais duros, digamos assim. Mas eu não chego a ponto de... Alguns autores gostam de relançar o primeiro livro, Sim. reescrevendo e tudo mais. Eu acho que eu não chego a esse ponto, porque, sei lá, eu tento contar com a compreensão das pessoas de que você não gostou porque tal coisa é imatura. Tipo, querendo ou não, foi um cara de 20 anos que escreveu, então... enfim, eu tento pensar que aí foi a ideia que eu tive naquele momento, com a solução que eu tive naquele momento e que, portanto, reflete a pessoa que eu era. Algum dos seus livros, depois que você lançou, você pensa em não relançar, mas continuar a história, seguir de alguma forma? Ou só retirar alguns personagens, como você fez com o Detetive, né, e tudo mais, mas retirar algum outro personagem para criar uma outra história? Até agora eu não pensei. O que rolou, tem o casamento Uhum. tem uma parte do casamento. E o casamento é sobre um casal que vai casar tal, e antes do sim deles subirem no altar, tem um crime, e aí tudo é interrompido e tudo mais, e a partir daí começa uma investigação que segue vários lados ao mesmo tempo. Um dos lados é relacionado a um. Inclusive, isso foi muito. Não é um caso real, mas foi muito inspirado no que eu vi de violência policial e tudo mais em São Paulo. Um desses lados de investigação é relacionado a um suposto grupo de extermínio de policiais militares e tudo mais. E, e até que chega, isso tem uma conclusão, mas assim, não vou dar spoiler nenhum, mas isso tem uma conclusão. E que chega ali até o final. Aí o que eu fiz foi que eu fui convidado para participar de uma revista nova que chama Mistério Retrô, que o Tito Prats está lançando. É uma revista sobre... É porque em 1920 é que quando desembarcou a revista Mistério para cá, que era na verdade uma coletânea, um livro, mas que deu origem a, se eu não me engano, 4 edições, que acabou sendo lido muito como revista, né? Cada autor brasileiro ali com um conto de mistério. E meio que dá para dizer que aquele foi o primeiro momento que a gente carimbou o passaporte brasileiro com o romance policial, de fato, oficialmente. Então, como faz exatamente 100 anos, agora em 2020, o Tito Prates, que é a atual presidente da ABERT, Associação Brasileira de Romance Policial, de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, teve a ideia de recriar a Mistério com outro nome, Mistério Retrô, e convidando alguns autores para participar. E ele me convidou. Eu fiquei super feliz e Bacana, tal. que legal. Então. E aí eu pensei numa história e que se ligava, de certa forma, a essa coisa do extermínio dos policiais do casamento. Então, dá para dizer mais ou menos que não é uma sequência, porque, tipo, não é, sabe, não é como se uma coisa derivasse da outra,
Mas eu fiz uma conversa ali entre as duas histórias, porque sempre fiquei com isso na cabeça. Algumas pessoas vieram até me falar que era meio que uma história à parte, assim, essa coisa dos policiais, e que poderia até dar um livro por si só, tal. Não sei, não acho que nesse momento não, mas eu gostei de pensar nisso para fazer uma outra história usando isso como base. Muito legal. Deixa eu ver aqui que o Ashwin Books que você falou aqui. É muito legal. Ele mandou aqui em doce de leite em português. Ele escreveu aqui. Ah, é a cara dele, certeza que ele jogou no tradutor. Que, Doce de le- leite. que bacana. Legal. Poxa, prazerzaço ter ele aqui. Muito legal mesmo. Inclusive o filme dele é adaptado aí para os cinemas, né, também. Pois é, vai sair logo logo. Ia sair agora em maio, né? Já era para ter Uhum. saído, mas aí por causa da pandemia atrasou. Mas Uma era expect- legal que a cidade inteira aqui já estava com um monte de cartaz do livro do Uhum. filme. Uma expectativa. Maravilhoso. Uma expectativa. Amy Adams, né, se não me engano. Amy Adams Amy Adams, né? vai estrelar, É, nossa, tá uma expectativa super legal. é uma grande atriz, Eu muito também legal. sou uma fã do livro, então. Que bacana. A Melina, tem gente que Melina, mandar um abraço para Melina, para o Marius também participando aqui. Já tem gente perguntando quando que sai seu próximo livro. A gente vai falar com o Victor daqui a pouco sobre isso também. A Melina falou que quando ela desaparecer é sensacional, falou que adorou. Valeu. O Barcelos, se não me engano, é o Marcos Barcelos. Não tenho certeza se é o Ah, Instagram não. dele, mas é outro Não, esse aqui. eu acho que é a Barcelos. Se eu Ah, não me deixa eu engano, ver aqui, eu não tô vendo. Não, é a Barcelos eu mesmo. Agora conheço que aqui ela de longe. de falar já por Instagram e tudo mais. Não, eu vim de longe aqui, é a Também Barcelos. ponta firme. Legal, ela falou que E leu um todos os beijo, seus viu? livros Obrigado por estar também. acompanhando. Legal, ela leu também todos os livros. Tem gente perguntando do casamento, falando que poderia ter continuação, você já falou aqui sobre isso também. Porra, A Barcelos também falou que o casamento poderia virar filme. A gente vai falar daqui a pouco eu de ia um livro adorar isso, seu hein? aí, né? De um livro seu aí que tá numa adaptação em breve, eu acredito. É isso A aí. gente vai falar mais sobre ele. É, o Marcelino, ele queria saber se você escreve o final primeiro, se você já sabe como é que vai terminar, e se a partir daí você traça a trama. Abraço, Marcelino. Bom te ver aqui. Eu acho, sim, eu sempre, na hora que eu vou começar, eu já tenho que saber, não necessariamente como vai terminar, assim, eu não sei necessariamente quais vão ser os artifícios que eu vou usar, mas eu preciso saber basicamente a solução. Uhum, Então, ainda mais os meus três livros que são baseados em crimes, com culpados e tudo mais, eu preciso saber quem é o criminoso e uhum, o porquê. Então, acho que. Até porque o romance policial ele é meio feito de trás para frente, porque eu preciso dar para o leitor, pelo menos o que eu escrevo, o tipo que eu escrevo, eu preciso dar para o leitor as dicas para ele conseguir acompanhar quem sabe, descobrir o assassino junto comigo ou antes de mim, entendeu? Eu acho que isso é um dos grandes baratos do romance policial. Então, eu preciso saber o que aconteceu para ir dando as dicas ao longo do caminho. Senão, se eu não fosse pensar e acabar, sei lá, eu me sinto. Às vezes eu leio romances policiais que no final o assassino não tem muito a ver e tinha dicas que eu nunca tinha visto. Eu uhum. fico puto, sinceramente. A não ser que desde o começo eu saiba que, tipo, não vai ser uma pessoa conhecida, sabe? Senão eu fico, tipo, cara, mas de onde essa pessoa tirou isso, sabe? Da cartola, parece que. Não Do sei, eu me nada. irrito, então eu tento fazer parecido com o que eu gosto. Legal, bacana. É, o Ashwin Books falou aqui que é a Amy Adams mesmo. Poxa, legal, bacana. É, ele disse É, que ele entendeu a gente falando Amy Adams e pede uhum. desculpa se ouviu alguma coisa como nuclear warfare, tipo perigo nuclear. Quietinho dele. Bacana, foi Legal. legal. Legal ele estar acompanhando aqui com a gente. Mesmo a gente tá falando português, mas, pô, É, hello, hello. ele pode treinar o português. You can train your Portuguese lessons. Legal, se ele estiver aí ainda. Pois ele pediu para ele mandar uma mensagem aí pra gente também. Boa. É, tem gente perguntando aqui se você puder escolher um autor para você fazer uma parceria, quem seria? AJ Finn, pronto, porque ele tá aqui. Legal, bacana. Não, falando sério, porque eu acho que eu sei que ele vai lançar um próximo livro no ano que vem, mas eu acho eu tô num momento que eu
admiro muito romances policiais que são psicológicos, aqueles é, que acho que os problemas da vida e muito problemas psicológicos que todo mundo tem. Acho que a partir do momento que o romance policial se ligou mais ao que Freud tinha a dizer, eu acho que os romances policiais ficaram mais interessantes, porque eles exploram muito o lado da mente. Porque, querendo ou não, cometer um crime é você transgredir uma barreira que o nosso cérebro impõe na gente e que a gente tem como Uhum. sociedade. Então, quando você coloca acho que essa jogada, esses problemas psicológicos no meio e explica muito disso por causa desses problemas e do que a pessoa está passando, acho que fica muito mais interessante. E eu gosto muito disso no Mulher na Janela. Uhum. Então, fica até a dica para quem não leu. Legal, deixa eu ver o que mais. Tem bastante gente aqui. Jorge Trindade também ele pergunta se tem alguns escritores que você recomenda. Acredita, a gente que lê demais, tem um monte, né, É, Vitor? É até difícil ó, falar, né? eu vou começar pelos brasileiros para a gente ler bastante brasileiro, porque para brasileiro tá difícil. Então, bom, vou começar com a Andréa Nunes, que venceu o prêmio Aberte, o último prêmio Aberte de literatura. Ela é ótima, ela tem que eu conheço são 2 livros, o Jogo de Cena, que foi o que ela venceu, e aquele que é do STF, que é o Corte Infiltrada. Uhum. 2 livros excelentes. Tem a Cláudia Lemes, que foi até uma das fundadoras junto com a gente da BERT, da associação, e eu acho super interessante como ela não tem uma casa editorial específica para lançar, então o que ela resolveu fazer, e os livros dela são excelentes, então o que ela resolveu fazer foi ela mesma ser a própria editora dela. Então eu sei que ela precisa também muito dessa força para conseguir vender os livros dela, que são ótimos, e não tem por que as pessoas não lerem. Então, ela lançou um novo recentemente que eu ainda não li, que é o Segundo a Morte, de Suelen Rocha. Uhum. E, enfim, digo dela, deixa eu ver. Bom, tem o Rafael Montes, como você disse, que já falou com vocês e que eu conheço há um tempo também. Eu sei que ele é um dos expoentes quando a gente fala hoje em novos autores do romance Aham. policial. Tem a Juliana Dallio também, que recentemente lançou livro pela Record. Eu conheci ela antes dela assinar esse contrato. Eu acho que vale também muito a pena, porque, enfim, ela é ótima. Deixa eu lembrar quem mais. Falei só de mulheres até agora, tá vendo? Que ótimo. Legal, muito legal. Mas, enfim, vou lembrando. E aí tem os meus da adolescência. Sempre li muito Agatha Christie, adoro. Denis Lehane também. Ele é de Boston, uma cidade aqui próxima. E eu acho que ele lida muito bem com é, o romance policial e problemas sociais, porque eu acho que isso está muito ligado. O romance policial ele é intrinsecamente urbano e está relacionado a problemas sociais. Mas antes a gente via que isso não estava tão. Eu acho que ele deixou de uma forma tão interessante, de forma que os mistérios são bons, mas também falam muito sobre as sociedades, que eu sempre recomendo ele também. É, E, enfim, vamos eu, lá, eu posso legal, citar legal. listas enormes aqui, Tem mas muitos, minha muitos. memória é péssima também, então. Não, mas foram ótimos aqui. Já tem muita gente falando que vai anotar aqui. Tem gente falando aqui que vai montar uma prateleira só com livro seu em casa. Pô, eu preciso escrever mais para encher É, essa. a Cláudia Lemes, a autora, tá por aqui. Ó. A Mandou um Cláudia tá abraço. aqui. Mandou um Olha, eu abraço para falei bem de você. você sem saber, viu, Tá Cláudia? vendo? Mandou um abração para você Para aqui, você falou que ver tá que eu com não sou saudades. puxa-saco, E teve gente falando embaixo que a Cláudia é top, que é muito boa. viu? Muito bacana, legal. Tem o Batavares aqui. A Batavares perguntou se você participa da criação das capas, se você dá sugestão, como que Ah, funciona. legal essa pergunta. Olha, no do colega de quarto, eu ajudei a achar a foto, mas quem achou mesmo, se eu não me engano, foi o Osmani, que é o cara mente brilhante que faz as capas, porque eu acho as capas da Faro muito legais. E é tudo muito por causa dele. Ele é ótimo. E aí, mas eu ajudei a achar e dei pitaco. Basicamente não fiz nada. Mas aí na do casamento, fui eu que, junto com o fotógrafo, tiramos. Quer dizer, eu produzi e ele tirou a foto. É, foi bem legal. O que a gente fez foi. Eu comprei o buquê, sabe, da capa do casamento, eu tenho ela aqui. Sim, Peraí, sim. deixa eu pegar. O que rolou é que eu Legal. peguei esse buquê, comprei sangue falso, joguei no chão, enfiei a faca Muito e ele boa. mandou bem tirando a foto. Ficou Então, demais. Ficou então demais. ficou.
E assim como as fotos de dentro também, deixa eu virar aqui. Essas fotos de dentro também. Então foi. Tudo produção mesmo, né? Tudo produção e Hum, foto. Chama Nossa, Gentili o fotógrafo. muito Então, bacana. Ficaram é. ótimas, né? A gente não sabia se ia rolar, se ia dar certo. Eu falei, puta, acho que eu vou jogar dinheiro fora, né? Deu E, certo. mas deu certo. Pelo menos eu gostei muito. Ah, eu gostei muito, ficou muito legal mesmo, muito bacana. Eu queria saber quanto que o seu trabalho jornalístico, né, como repórter, mesmo apurador de notícias, impacta e ajuda na forma como você escreve seus livros. Bastante, porque primeiro que é uma fonte de inspiração sobre, tipo, a vida, assim, né? Uhum, Acho que o fato de sair, conhecer pessoas novas, conversar com gente que você nunca conversaria se não fosse pela profissão, isso faz com que você ganhe um conhecimento de vida maior. Ainda mais para quem é mais jovem, assim, e, sei lá, eu tenho 27 anos, acho que eu não vivi nem, assim, muito pouco da minha vida, né? uhum, Espero viver muito mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é diferente de você ter um autor, por exemplo, como o Garcia Rosa, que começou a escrever já mais tardiamente, ele tinha um conhecimento de vida muito grande, então ele tinha muito o que falar, o que dizer, ele tinha repertório cultural, repertório de vida. E então acho que o fato de eu ter sido jornalista, aliás, continuo sendo, né, mas o fato de eu ter ficado muito tempo em São Paulo fazendo matérias e saindo às ruas, eu acho que isso foi muito rico para eu aprender sobre como as coisas funcionam na vida real. E, e é isso. E também acho que acaba. Eu não me inspirei. Nenhuma das minhas histórias foi inspirada em uma matéria que eu cobri, por exemplo. Mas eu sempre pego alguma coisa de cada uma delas para colocar nessas histórias. Então, sei lá, como é uma investigação. Ou, sei lá, puta, tô em Guarulhos, se teve um crime lá, como no, quando elas desapareceram, quem que investiga? É DHPP ou é tipo uma delegacia local, sabe? Esse tipo de detalhe que você meio que só é aquele pé no chão que acho que faz uma diferença a mais porque você sabe como funcionam as coisas, entendeu? Então, aí eu roubei do jornalista. Por isso que eu falo que o jornalista vive com o escritor. Um sem o outro não dá muito certo, para mim, né? Então, eu acho muito legal isso. legal, bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui pro o Pedro. O Pedro falou que tá com muitas saudades de você no vídeo. Pô, Pedro, que legal, obrigado. Valeu. Legal, bacana. Aproveitando ainda, continuando nessa história do jornalismo, né? Você, como jornalista, a gente sabe dessa questão de apuração de notícias, de conversa com especialistas e tudo mais. Nos seus livros, como você usa bastante, né, essa questão dos especialistas de uma forma geral, você já chegou a conversar com advogados, policiais, para fazer o seu livro? Sim, acho que para todos eles eu liguei para especialistas para saber, porque eu sempre, a gente é meio movido a medo, né? E eu era Sim. movido ao medo de escrever o livro, lançar e um dia receber tipo uma resenha meio zoando assim, sabe? Tipo, puta, esse cara não sabe como funciona, sabe? Ai, não tem nada a ver. Ah, eu sou um delegado de tal lugar e esse cara falou bosta, sabe? Então, eu sempre tive meio receio de ser pego no flagrante de quem inventei. Apesar que, sinceramente, eu acho que se eu lesse um cara, por exemplo, mesmo no Brasil, eu já li vários livros de autores brasileiros que dão uma escorregada na hora de, tipo, mas assim, aqui seria investigado pelo DHPP, ou então teve um livro que eu li que descrevia como era o interior do DHPP, eu já entrei lá também e não era nada como ele tinha descrito. Uhum. E aí, mas assim, sinceramente, é o tipo de coisa que eu não sei quantas pessoas vão saber disso, e mesmo sabendo, para mim, acho que não muda o essencial, que é a história que a pessoa pensou, entendeu? Então, eu tento falar com especialistas para conseguir a informação mais apurada e mais precisa possível, para tentar ter esse pé na realidade, mas eu até como autor e como leitor não me incomodo se alguma coisa sai um pouco da realidade. Nossa, tipo, o que que muda na história se o interior do DHPP não é exatamente do jeito que a pessoa descreveu, entendeu? Nada. Então, sei lá, eu tento. É meio que aquela coisa de pesquisa, sabe? Uhum. Pesquisa é muito bom para você ter um pé justamente no que você está falando e você saber em que terreno você está pisando. Mas também é aquela coisa de você saber dosar. Olha, aqui é história e não pesquisa. Então, é meio meu norte. Eu acho que a história tem que vir em primeiro lugar. Bacana. A Cláudia Lemos, ela está aqui ainda. Agora ela teceu elogios aqui Beijo, para você. Cláudia! Ela falou que você, além de ótimo escritor, é uma pessoa muito do bem, sabe para a idade, falou que é uma pessoa muito necessária no nosso mercado editorial e um amigo Obrigado. querido.
Para, que isso? Para, você. É você, para, não sou eu. O Nicolas está falando aqui que quando ela desaparecer é perfeito, que ele adorou. Pô, perfeito até eu vou discordar. Tem... Você vê, legal. Poxa, muito Mas querido o obrigado Vitor muito mesmo. pelo elogio. A Murari falou que também sente muitas saudades de você na TV, de ver você na TV. Obrigado, pô, uma galera aí que me via. Que Outra, show. o Fedrigo também aqui falou que os seus livros são ótimos, que ele adora o seu estilo de escrita. Boa, abraço também. E a Joana também falou aqui que esses pequenos detalhes que você comentou aí, né, de descrição e tudo mais, ela falou que para ela também não interfere se a história for bem construída. Uhum. E aqui o Federico falou que você deve um autógrafo para ele também. Devo mesmo. Devo mesmo, preciso voltar para o Brasil para fazer. Eu ia voltar agora, cara. E se pá, eu até ia conseguir ficar até Bienal. Mas, cara, deu tudo errado, porque É, aí o Trump, tipo, restringiu as viagens do Brasil, aí eu tive que mudar meus planos inteiros, porque eu tava com medo de voltar para o Brasil e não conseguir voltar para cá, para Nova York, que é onde eu tô fazendo mestrado. uhum, E, e aí seria o pior dos mundos, né? Imagina, volta sim. a aula e eu não tô aqui, Nossa, tipo, melhor nem se aventurar nesse momento em relação a isso, né? pois é, aí fiquei. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Henrique, que é nosso amigão, tá participando aqui e falou que é muito fã Cara, seu. o Henrique é gente boníssima, boníssima, boniníssima, aqueles. É, e conheço ele também. Abraço, Henrique. Saudade. Muito bacana. O Marco Antônio Damasceno falou boa noite aqui também, participando com a gente. E a Barcelos falou que também sente muita falta de você nas reportagens sobre a realidade da Boa. escola Da pública. escola pública, tá certo. Eu adorava fazer matéria em escola. Eu gosto muito de educação, né? Então, Tá fazendo e é isso falta. aí. Não, fica tranquilo. Eu continuo sendo jornalista e. Legal. Vamos lá. Eu entrevistei alguns autores aqui, né? E eu comentei com eles sobre essa questão política que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo de uma forma geral, se isso inspira eles para escrever ou dá um desânimo na hora de começar a escrever uma história. Eu queria saber de você. Você se inspira de alguma forma no que está acontecendo? Ou você desanima total, assim, pelo esse momento difícil que está acontecendo e tem mais dificuldades para escrever ainda? Cara, acho que nem uma coisa nem outra. Peraí que o fone tá caindo. Nossa. Opa. Falei que sou meio velho com o celular. Acho que nem uma coisa nem outra. Pra mim, sinceramente, nesse momento não. Eu fico irritado como pessoa, eu fico revoltado e assim como acho que qualquer pessoa sã hoje em dia. Uhum. Mas eu não acho que para o escritor afete, viu? Até porque eu não tenho o cunho político dos meus livros, eu acho que acaba sendo, como eu disse, mais no social. Eu acho que é o Uhum. mais próximo que chega. Mas para lidar com esse tipo de política como a que a gente vê hoje, que é, enfim, você ter basicamente quase um golpe, né, na democracia e tudo mais, eu acho que é um tema que está um pouco mais longe do que eu costumo escrever. Então não, para mim não faz muita diferença não, sinceramente. E a diferença que faz, eu acho, é para o escritor como ofício, né? Porque aí você Aham. tem, a gente vê a realidade de hoje que você tem um monte de escritor que, bom, normalmente o escritor já não consegue viver com os próprios livros porque vende mal no Brasil, o brasileiro não lê tanto quanto outros mercados lá fora, então já é difícil para um escritor, assim como para qualquer artista, viver da renda. E é uma coisa que eu vejo quando é que, óbvio, as realidades são completamente diferentes, eu não quero comparar, mas quando eu vim Uhum. para cá e vejo a realidade das pessoas que estão aqui em Nova York, você viver de arte, viver de cultura, não é nem que é possível, é tipo, é necessário, entendeu? E eu penso como no Brasil isso é absurdamente difícil. E, então acho que nesse sentido é difícil, até porque o atual governo cortou vários, Uhum. enfim, incentivos que tinham para artista, principalmente para quem faz filmes, e até o Marcos de Brito, que é cineasta, Uhum. eu sei que para ele também, ele que entende mais disso, mas eu sei que fica difícil, né? Você lançar filmes e fazer histórias em um momento em que, sabe, o governo federal não tem nem aí e nesse sentido atrapalha muito.
O Márcio até contou isso pra gente mesmo, nesse sentido que você falou, o dia que a gente conversou, a gente bateu um papo e uma das perguntas era referente a isso. E ele disse Uhum. pra gente mesmo que tá tudo travado, assim. Ele falou que muitos dos filmes brasileiros que foram lançados até mesmo no fim do ano passado eram filmes que já tinham sido gravados há um ano, 2 anos e que só conseguiram ser lançados depois de muito tempo, né? Então ele falou que os que estão produzindo agora, muito difícil, assim, tá uma dificuldade muito grande mesmo. Não só por causa da pandemia, mas em função realmente do que o governo está fazendo em relação à cultura no país. E também é uma questão de investir em educação de base, sabe? Porque Uhum, eu vi um comentário aí, o brasileiro não tem o hábito de ler, infelizmente. uhum, E é verdade, acho que tem crescido o número de gente jovem, principalmente, que lê. Mas, infelizmente, quando a gente olha para os números do mercado, a gente vê meio que o contrário, entendeu? Um momento ainda mais. Teve uma. Antes da pandemia, já tinha uma matéria de quanto o mercado brasileiro tinha encolhido nos últimos 10 anos. E quando a gente pensa nisso, sabe, pô, mas a gente não tem a impressão de que a educação está melhorando? Tá melhorando ou não? Por que a gente tem menos leitor, entendeu? E eu acho que tem muito a ver com incentivo, com você colocar isso na cabeça da criança quando ela está crescendo. E é uma coisa que a gente só vai colher quando a gente não vai estar mais vivo, eu e você, uhum. porque se você tem até hoje adultos que não estão nem aí pro livro, sabe? E não é nem, eu não falo nem isso de forma agressiva, porque você tentar fazer uma coisa de baixo, de cima para baixo, você vai ler também. É questão cultural, entendeu? É questão de criar, você criar seu filho assim e ele vai criar o filho dele assim. Então, Vamos ler mais alguns comentários aqui, tem bastante gente comentando. A Dona Cunha falou que Londres te ama. Bonini, Londres te ah, ama. beijo, Ale. A Angel também participando aqui com a gente. O Nicolas fez uma pergunta interessante. Eu não sei se já te perguntaram isso alguma vez. Ele Fala falou aí. se algum personagem de qualquer um dos livros que você escreveu era o Vitor disfarçado. Cara, eu acho que não conscientemente, né? Conscientemente não. Mas é engraçado, sei lá, às vezes a Mari, minha namorada, às vezes fala, tipo, vê coisas dos meus personagens e fala, ah, isso é você, né? Sabe? E eu, tipo, Legal. não necessariamente. Então eu não tem como saber, porque eu acho que a gente escreve do que a gente sabe, né? E querendo ou não, a gente dá uma visão de mundo nossa para aquele livro. A gente se espelha muito, né? Então eu espero que seja nos meus protagonistas bonzinhos e não nos malvados, sem vilões. O Marcelino ele fala aqui que hoje ser jornalista está mais perigoso que ser protagonista de livro Cara, policial. pois é, eu tenho visto tudo que tá Loucura. rolando aí. Quando eu saía para as ruas, já sofria já rolava assim uma Uhum. intimidação, sabe? E eu mesmo já passei por algumas e tudo mais, mas nada que fosse pro físico, sabe? Nada que Hoje. fosse pro. Cara, hoje o brother que entrou na Globo do Rio, não sei se você viu essa história aí, um cara entrou na Globo do Rio com uma faca, pegou uma repórter tipo, tudo bem, ele pode ser uma pessoa louca, mas tá longe de ser um caso isolado ultimamente, né? Teve aqueles casos todos em São Paulo e Teve. de, tipo, chegar gente e gritar, tipo, a Globo é um lixo e tudo mais. E Sim. aí eu só falei da Globo porque enfim, é uma que é muito assistida e por isso as pessoas lembram dela, mas eu sei que não é só isso, é qualquer outra. A Folha é atacada direto, principalmente desde o começo, né? Desde antes do governo Bolsonaro já era. Cara, é bizarro, bizarro, não é assim, pior do que qualquer cenário que eu poderia ter imaginado, sinceramente. Eu como jornalista também vejo daqui, do Brasil ainda, né, muito perto aqui também agora, é muito, realmente muito triste, assim, é uma decepção muito grande em relação ao que estão fazendo com a comunicação de uma forma geral aqui, né, Sim. não só comunicação, né, cultura e outras áreas também estão sofrendo muito no que está acontecendo aqui no Brasil. Perguntaram aqui para você se você tem algum personagem preferido em relação aos que você já criou. Puta, boa pergunta, cara. Eu não parei pra pensar nisso. Cara, eu gosto do meu detetive, o Conrado Bardelli, mas eu acho, sei lá, eu acho que ele não era pra ser um detetive de todos os livros, ele começou no primeiro e ia acabar ali mesmo, sabe? Mas aí eu coloquei ele no segundo, e aí coloquei no terceiro, e eu acho que as coisas rendem bem com ele, assim. E por isso eu gosto dele, mas eu não acho que seja. E ele não tem nada a ver comigo, tipo, é uma pessoa mais velha e tudo mais. E às vezes eu fico até pensando, tipo, de criar outro, porque o meu próprio editor fala, porque se não cria alguém da sua idade também, sabe? Até porque aí ele consegue viver com você, porque
talvez chegue num momento que ele vai estar muito mais velho que eu. Mas sei lá, eu acho que eu não tenho um preferido, assim, sinceramente, pego desprevenido por essa pergunta. Não sei. O Antônio Jorge falou pra gente ler ele. Antônio Jorge, já lemos seu comentário, tá por aqui, tudo bem. A Cláudia, ela falou que é uma fã do seu trabalho e ela perguntou se Boa. você tem alguma leitura atual. Acho que você falou um pouco, né, no começo também, né, sobre isso, né, sobre Eu tô as lendo, leituras. eu tô lendo, é engraçado, mas eu tô lendo uma coletânea de contos do Jacques Futrelle. Eu não sei nem falar o nome dele, Futrelle, enfim, cara, ele é um autor do século XIX, ele morreu acho que tipo em 1920, uma coisa assim. Ou seja, ele morreu no século XX, porque foi século XIX. É. Mas ele nasceu no século XIX. E, e ele e é legal, são contos daquela época bem, sabe, época de ouro do romance policial, tal. Eu percebi que eu tinha lido muito pouco sobre isso na minha vida, então falei, vou dar uma explorada no que já teve no passado, entendeu? É muito legal ver como as coisas mudaram, sabe, de certa forma, desde, enfim, também são livros de mais de 100 anos atrás, então é óbvio que vai ter diferença de costumes, mas é legal também você ver como eles são mais ingênuos, sabe? Tipo, é muito fácil você descobrir o que vai acontecer, qual é o final, porque parece que mesmo o mundo sendo mais violento de certa forma naquela época, e quando eu digo violento é porque, tipo, qualquer coisa a pessoa é presa e é sempre uma Uhum. minoria e é sempre, sabe, é muito aquela coisa do o branco europeu que vai ganhar no final. Apesar disso tudo, é muito ingênuo, sabe? É muito soluções meio fáceis. Enfim, tá divertido. Bacana. Deixa eu mandar um abraço pro Rômulo aqui, que também falou que está com saudades de ver você na TV. Ah, saudades. Saudades de você que eu não vi, mas enfim, saudades de estar aí. Tem gente lembrando também, a gente estava falando das questões, lembrando do ataque ao Porta dos Fundos lá no Rio de Janeiro também. Teve isso também. Triste também. O Marcelino perguntou se você pensa em escrever alguma coisa com foco específico no terror. Cara, eu escrevi o Voz do Joelma, que, que é terror, e foi bem fora da casinha pra mim, assim, porque até então tudo que eu fazia era com um vilão muito real, carne e osso, que quando dizia um nome virava um fraco, né? Porque na real. Tem um livro que eu tô lendo também, eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo, mas na verdade isso eu tô escutando, não tô lendo, que chama Eu Terei Sumido na Escuridão, que é um livro reportagem de uma. É engraçado até, porque ela era esposa de um ator. Ela faleceu, infelizmente, em 2014, se eu não me engano. Mas ela era fissurada por serial killers. E ela começou a ir atrás de um que era da Califórnia. E que ela deu o nome de Golden State Killer. E, e aí, enfim, ela vai contando as investigações que ela teve e tudo mais. É um livro excelente. E aí ela fala assim que o que move ela para ir atrás. E ela meio que não sabe explicar, mas ela diz o seguinte: eu acho que eu estou tentando descobrir o rosto atrás, sabe, da sombra. Eu quero dar um nome para esse assassino, porque acho que quando você dá o nome, quando você fala em voz alta o nome da pessoa, ele perde completamente as forças Interessante, dele, né? Então legal. eu achei isso muito legal. Que legal. Por que eu tô falando isso mesmo? Qual tinha Que, sido a pergunta? que perguntaram quais eram os livros, né, que você estava lendo agora. Então, mas aí depois Se você, perguntaram alguma se você coisa que eu escrevi. escrevesse, se você estava pensando em escrever alguma coisa focada no terror. E aí eu perdi minha linha de raciocínio, não sei por que que eu falei tudo isso. Mas enfim, porque aí o romance policial basicamente é você Sim. procurar um nome para dizer, cara, e aí tudo volta ao status quo, se resolve e tem justiça. No caso do Joelma, que eu fui escrever terror, foi bem diferente, porque era sobrenatural, então para mim foi, como eu disse, totalmente sair da casinha, assim. Tem tipo meio que um fantasma, tal, então, mas você vai ver que gira em torno de um crime também, de um Uhum. assassinato. Então, para mim também, ao mesmo tempo que foi diferente, foi muito próximo do que eu fazia. Mas eu gosto muito do gênero de horror e terror e aí o suspense, que até hoje acho que eu me aventurei pouco. Então, se eu tiver ideias boas, com certeza eu penso em ir atrás. Eu tento não ficar fechado no romance policial. Até agora foi o que eu mais fiz, porque eu acho que é o que eu mais gosto e mais me identifico. Mas não significa que eu me feche para o restante.
Deixa eu mandar um abraço para o Josias Silva, que mandou uma boa noite para a gente aqui também. A Thalits e o César também falou que você faz muita falta na TV, principalmente no Bom Dia Legal. São Paulo. Boa. Sentindo sua falta aqui Valeu, valeu. também. A galera me vi, hein? Você viu bastante gente aqui, te vi e tá sentindo falta de você. Poxa, que legal, muito bacana isso. A gente tem pouco tempo, né? Daqui a pouco o Instagram tá cortando a gente aqui. Eu vou correr assim com as. Você vê, Corre aí. 45 minutos que a gente tá falando aqui, pra você ver, né? Como passa Eu falo rápido, né? muito, né? Não, mas passa rápido. Eu falo para quem as pessoas, todos que eu trouxe até agora aqui, a gente nem vê passar, porque é uma conversa tão legal, assim, é um papo tão legal que passa tão rápido que a gente acaba Eu também acho. nem percebendo aqui. 45 minutos nem parece, né? Voou o tempo aqui. Eu queria saber de você também se você tem alguma pretensão de trabalhar com cinema, talvez trabalhar como roteirista, diretor, produtor. Você tem essa pretensão? Eu adoraria. Acho que seria. É questão de oportunidade também, né? Uhum. Eu. E conhecimento, né? Eu não estudei isso até agora. Mas tá no meu radar, sim, porque eu acho que é tudo é meio contar história, né? Até jornalista é basicamente você contar história. Eu acho que é bem Uhum. interessante, sim. É um mercado mais fechado, eu acho, do que o do escritor. E eu acho que eu fico eu acho que a única coisa que me separa é o conhecimento e realmente ter oportunidade de ir atrás. Teve até quando elas desapareceram, eu estava em conversa É, com o Fabrício Bittar, que é da Clube Filmes, uhum. sobre justamente isso. E tava super legal. Mas aí acho que veio a pandemia e tudo mais, e aí deu uma esfriada nos papos, mas vamos ver mais pra frente. Eu até ia perguntar isso, mas você já respondeu. Eu ia perguntar da série, né, que vocês estavam pensando em fazer, se tinha alguma coisa, mas acredito que, pelo que você falou, aí a pandemia deu É, uma parada nos trabalhos em relação a isso, né? demora, como eu estava dizendo lá no começo dessa questão também do governo federal agora e com a Uhum, dificuldade de conseguir fundos, tudo isso acho que influencia, sabe? claro. Então, com isso, ficou mais difícil de, acho que, conseguir fundos para fazer. Isso é achismo, tá, gente? Porque tudo isso está na mão da produtora, que é a Clube Filmes, que comprou os direitos da série. Então, tudo isso é com eles e basicamente eles não me devem nenhum tipo de satisfação. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas o Uhum. Fabrício foi super legal, que é o diretor, de vir, perguntar o que eu achava tal. Então, foi nessa que eu comecei a entrar no meio do assunto. Mas desde então, eu acho que também eles começaram a fazer um outro projeto, e é normal também. É um contrato que dura 7 anos. Então, eles têm 7 anos para correr atrás e fazer alguma coisa. E então ainda tá no começo. Só passou um desde então. Espero que não passe muito mais, né? A gente sempre quer ver se tornar Sim. realidade quanto antes. Bom, vamos ficar na torcida aqui. A gente está torcendo muito aqui, com muita gente também aqui para poder lançar. Valeu. O Vini Rigoletto falou que se a gente já ouviu falar do documentário do Ted Bundy, que daria um bom livro. Já eu conheci o diretor, que Que foi o cara legal. que fez o filme, inclusive. Ele fez o documentário, a série Uhum, documental, e ele fez o filme. Ele é o mesmo cara que fez o documentário do Metallica. uhum. Meu, ele é uma simpatia e Olha que super, legal. super legal, assim, de passar as informações que ele tem. Uhum, É, é isso aí, que eu conheci e bacana. A Cris Siqueira pediu para a gente mandar um beijo para ela. beijo, A Lê Mari também aqui com a gente. beijo. A Batavares, ela falou que agora, que depois que começou a ler você, ela encontrou o gênero literário favorito dela. Que Olha que legal. legal, valeu. Bacana. Nossa, bom saber disso. E tem bastante gente aqui perguntando, Vitor, se você já tem uma previsão de novos livros aí, e se também o Conrado vai aparecer também nos próximos livros. Então, eu até tenho falado nessas últimas lives aí que eu tenho feito muita coisa, porque, é, enfim, eu tô fazendo mestrado aqui, que ocupa muito meu tempo, aí eu tenho que fazer um documentário meu, que tá meio, eu tive que começar do começo de novo, porque eu ia voltar para fazer no Brasil, tive que cancelar tudo, tô tendo que achar alguma coisa aqui. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando em várias coisas, porque vários freelas, né? Porque senão a gente não sobrevive, ainda mais com Uhum. o dólar a 5, É, né? loucura. Passando dos 5. Então, por isso eu estava com muito pouco tempo para escrever. Mas, ultimamente, eu comecei a escrever uma coisa nova. E eu estou querendo trazer o quanto antes.
E por sinal, deixa eu falar, eu criei um site oficial, porque aí eu vou começar a falar Ah, dessas coisas na newsletter. É claro. victorbonini.com, só isso. Entra lá, vai ter. Eu vou divulgar direito, porque eu fiz agora há pouco, tipo, coisa da semana passada. Então, e aí tem uma newsletter. Eu vou falar mais coisas nessa newsletter. Tenho novidades. Ah, que bacana. Vamos ficar atento aí, gente. Entra lá no site do Vitor. Aqui, a Thalita aqui, ela fala saudades, Vi. Ela falou que é a Maju. Ah, que legal, minha prima. Beijo, Maju. Beijo pra vocês, viu? Que bacana. Tem Ah, gente eu sinto falando, tanta saudade da galera. Ainda imagina, mais de né? família, né? Imagina. E agora, né? Ainda mais, né, Vitor? Longe, assim, É, né? E tudo mais. Não pode, né? Na verdade, mesmo se você estivesse aqui, você não ia não poder ia estar em ver. contato, não ia conseguir ver, né? Mas imagino Não ia que ver. deve sentir bastante falta, né? Das pessoas. Tem gente elogiando a live, falou que foi muito legal o papo. Mandar um abraço aqui pro Divando Livros, literalmente 76, e o Caio César. Para terminar, a gente costuma, Hum. você já deu umas dicas de livros, né, e tudo mais aí no começo, que é bem legal aqui, normalmente a gente costuma pedir assim para os autores que vêm aqui. Eu queria que você dissesse, não sei também se você tem visto muita coisa, mas das coisas que você viu ultimamente, o que você indicaria de filme, série, né? Teve alguma coisa que você viu assim na quarentena que te chamou a atenção? Pode até ser do ano passado também, se você assistiu Cara, alguma coisa muito legal. ó, vou ser bem sincero, eu tenho visto e feito muito menos do que eu queria, assim. Quando começou a Hum, quarentena, eu falei, cara, agora eu vou ficar em casa e vou colocar séries em dia, sabe? Mas na real ficou até pior, assim, em trabalho, porque eu comecei alguns freelas começaram a acabar, eu tive que correr atrás de outros, e os outros eram mais cheios do que os primeiros. Enfim, eu também, assim, parece que eu não me ajudo, sabe? Eu tô sempre procurando mais coisa para fazer, e aí eu fico reclamando que eu não tenho tempo, mas é porque eu não paro quieto também. Então, o que eu vi recentemente, ó, bom, eu tenho visto muito The Office, porque ah, demais, né? eu tenho um senso de humor bobo, e Demais. adoro The Office. Comecei a ver uma série, eu vi aquele Defending Jacob, da Apple Ah, eu também TV. assisti, gostei O que que você bastante. achou? Eu gostei, mas eu acho que daria pra. Eu não li o livro, eu tô lendo o livro, pra falar a Também verdade não. pra você. Você tá lendo o livro Tô agora? lendo o livro, Que porque eu quero. barato, o que você tá Porque achando? eu. Então, o livro é um pouco diferente, tem algumas coisas diferentes, e falaram que o final é diferente da O série. final é diferente, eu li o final. Então, Porque, eu não sei ainda qual é o final, mas eu vi que é diferente. Eu queria saber qual foi o desfecho total ali, né? Porque a série ele deixa meio aberto mesmo, né? Interpretativo ali pra você, né? Mas não sei como é que vai ser o final do livro. não posso falar nada, né? Não, não vou falar nada. Mas é diferente, né? É diferente e eles mudam uma coisa principalmente, mas tem um aspecto que eles deixam. Eu não vou falar, mas não, mas é que eu acho que você está procurando respostas que não vai ter, entendeu? Eu também acho, é. Mas eu Porque gostei, assim, me surpreendi até com a série. Uma série curta, né? Uma minissérie, na verdade, né? é, Mas eu me surpreendi, me surpreendi. então, no começo, na real, assim, até o episódio 8 eu tava meio de bode, falando, tipo, cara, não tá acontecendo nada, Sim, ele aí e tava me enrola, né? irritando um pouco, Aham. assim, porque, cara, tipo, o Chris Evans fica lá fazendo um monte de pose, tá ligado? Eu Sim, adoro ele é ótimo, mas, sim. mas era tudo meio irreal, assim, ele tá sempre de camisa, sabe? Tipo, ele tá em casa de camisa fazendo pose, eu fiquei tipo, cara, o que tá Isso é acontecendo, verdade. Você sabe? tem Você razão. tá modelando no filme. E aí, tipo, eu tinha muito pé atrás também com as coisas que iam acontecendo. Mas era engraçado que eu amava odiar, porque eu via e É, falava, nossa, que ruim, mas eu não conseguia parar. Tanto que aí, no final, eu não conseguia parar, esperar, assim, sabe? Nas últimas 2 semanas, eu queria muito que saísse o episódio logo, porque eu queria ver o que ia acontecer. E eu gostei muito do final, sinceramente. Você falou desse negócio eu de deixar gostei. mais em aberto, Sim. pra mim ficou bem claro, assim, não deixou em aberto nada, não. Pra mim também eu achei bem claro, assim, eu assisti com a minha noiva também, a gente questionou algumas coisas, eu falei com outros amigos, alguns acharam que ficou meio aberto. Pra mim ficou claro também, mas bom, quero ver o livro pra ver o que ele coloca, né, de alguma forma, não Ah, sei, legal que você assim, tá né, lendo. mas eu tô lendo, vamos ver aí Boa. até no fim. Mas eu acho também isso que você falou, eu acho que alguns episódios ali eram meio descartáveis, talvez eles pudessem ter feito no formato de filme Muito longo, em né? vez de minissérie. Um filme de Ou duas faz horas seis ali já resolveria, episódios. menos. Eu acho É. que quiseram fazer muito grande assim, exageraram um pouco.
O pessoal perguntou aí qual o nome da série. Em Defesa de Jacob, Boa, isso aí. da Apple TV, né? Pra quem É, quiser assistir aí. Mas, de qualquer forma, acho que é uma boa dica, né? Não sei se eu vocês quiserem eu assistir e passar o acho, tempo. sim, eu adoro séries assim que são policiais. É, tem uma do Harlan Coben que saiu há pouco tempo, que é aquele do o Estranho, não. Puta, eu li o livro, Não vi a me série e lembro. esqueci o nome. Olha a Também não pessoa, me eu tenho lembro. 27 anos. É, o Estranho, puta, o livro tá do meu lado, The Stranger. Eu não The me lembro Stranger. também. Não, Uhum. achei legal, achei bom, eles fizeram uma adaptação legal. Eu acho que ele é mais rápido, né? Acontece mais coisa, tal. Gostei, achei bom. Eu Não assisti fale com vários. estranhos. É isso aí, Eu assisti boa. algum. O pessoal falou aqui, né? O pessoal tá The sempre Sinner, ligado. adoro The Sinner. The The Sinner é Sinner ótimo. também. Pra mim, dessas séries de suspense policial e tudo mais, pra mim é a melhor. Sempre fala muito bem de Nunca vi. Ozark. O pessoal fala bem. Eu assisti alguns documentários também agora nesse tempo de quarentena na Netflix. Tem uns bons Quais? lá também. Eu assisti The Keepers, que The é aquela. Keepers, Eu sim, gostei, achei bem legal. legal, Eu assisti um que chama Ícaro, que na verdade é um documentário que mostra claro. dos atletas. Já é mais famoso, né? Já é um de Ganhou o Oscar de Oscar, né? E tudo mais. 2018, isso. Já é um documentário de Oscar, né? A Máfia dos Tigres também, que o pessoal tava falando bastante, eu também Nossa, gente, assisti. virou uma febre, né? Virou uma febre, uma loucura também esse. Mas eu tenho assistido bastante documentário, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, acho que é mal de jornalista, né? A gente gosta dessas coisas Pois é, investigativas, né? exato, exatamente. O meu curso aqui é de documentário, então Que bacana. tudo que é de documentário agora eu tô vendo. Poxa, legal. Boa, você viu? Legal Vê um que demais. chama Creep Camp. Não vi, É, esse eu não puta, vi, eu não vou sei anotar. o nome em português. Não, mas não tem problema, procura Bem aqui. legal, tá na Netflix. Poxa, legal. Foi a produtora da Michelle e do Barack Obama que fez. Que legal. Bem Não, eu legal. tenho visto bastante aqui documentário. Vamos ver. Tem um pessoal falando aqui do Make a Murder, também já assisti também. Boa, mas É eu bom. nunca vi. Mas é interessante também. Eu acho que Make a Murder, a primeira temporada é muito boa e a segunda dá uma enrolada Esfriada. também, uma esfriada. Mas também é uma boa É, opção. eu sei que é muito importante. Ela foi a primeira grande, porque hoje em dia Foi. documentário tá numa renascença, assim, né? É, E Making a Murder foi uma das primeiras que começou esse boom novo. o pessoal falando pra você fazer uma listinha e colocar no Instagram aí de dicas para as pessoas. Nossa, eu esqueço de tudo. Ó, um que eu lembrei agora. Vocês viram a Vastidão da Noite? Tá Então, no eu Amazon li Prime. ontem sobre essa, mas eu não assisti. Você assistiu e gostou? Eu gostei. É que tá assim, Eu eu não fui sem assisti. esperar muita coisa, e você tem que Sim, saber que é um filme independente, claro, totalmente claro. independente. Mas eu vi porque assim, me disseram que era a Bruxa de Blair da ficção científica. Uhum. Então eu fui esperando algo parecido, e aí como eu tava esperando algo assim, eu gostei muito. Eu imagino que para quem vai esperando que seja uma história tipo Guerra dos Mundos, que tem efeitos especiais e tudo mais, você não vai encontrar isso. Mas eu gostei, assiste. É Legal, tipo curtíssimo, 1h20. já anotei aqui para assistir. Bom, a gente não vai poder ficar falando mais, porque o Instagram já está falando aqui para mim que em 1 minuto e Já tá expulsando a 54 gente. ele já está expulsando a gente aqui. Bom, Vitor, eu queria agradecer demais assim o papo, por você ter ficado essa hora aqui Que com a gente isso, aqui nos Maurício, eu que Geeks. agradeço. Sempre um prazer ter uns amigos aqui dessa área geek e tudo mais para poder bater um papo aqui com a gente. A gente está sempre de portas abertas, sempre que você quiser. Espero eu bater papo mais vezes aqui com você, que é sempre legal. Acho que o pessoal gostou bastante aqui. Eu digo mesmo, me chama sempre aí, tô aí. A gente Poxa, tá em legal. quarentena mesmo, né? Pode deixar. Agora, o máximo que vai acontecer agora, porque aqui tá começando a reabrir, o máximo que pode acontecer é eu entrar num parque, o que vai ser ótimo. Então, só Legal. ligar. Aqui já tá tudo aberto. Amanhã o shopping começa a abrir aqui em São Paulo. É uma loucura. Nossa, meu Deus, não saiam de casa, pelo É amor de uma Deus. maluquice. Mas legal, Vitor. Brigadão mesmo e espero ter você mais vezes aqui nos Geeks. Valeu mesmo. Prazer bater Eu, um papo com você. eu amei também, gente. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. E Maurício, valeu mesmo por chamar, valeu pelo papo, adorei suas perguntas, adorei, enfim, sua simpatia e valeu. Eu que agradeço. Valeu. Olha que Tchau, legal, tchau. deixa eu terminar emocionando uma coisa, que aqui toda Claro. vez que dá 7 horas da noite, as Claro. pessoas batem palma para os profissionais da saúde. Todo dia Poxa, 7 da noite, legal. desde fevereiro. Então, peraí que eu vou abrir aqui para terminar com isso aqui. Aí, vai ser um final. Peraí. Ah, mas só tem uma pessoa hoje. Vocês estão Poxa, ouvindo? dá pra ouvir. Dá pra ouvir o Peraí, barulhinho. deixa eu tirar.
Poxa, dá pra ouvir sim, que legal. Tem um brother com uma vuvuzela que faz até, eu acho um barato, como ele tem uma vuvuzela em 2020. Super justo, né? Merecem demais, né? É, então. Mas é isso. Aí Então já tá vê o bom. céu bonito aqui. É isso. Valeu, É isso, Vitor. Um Elton. abraço. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço para você.